Então vamos a Isaías capítulo 43, e hoje eu vou do versículo 8 ao versículo 13. Isaías 43, do versículo 8 ao versículo 13. Hoje eu vou continuar a minha mensagem que eu comecei algumas semanas atrás, no capítulo 43 de Isaías, né? Eu preguei do versículo 1 ao versículo 7, na primeira parte dessa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem que ficou bastante longa, então eu dividi ela em duas partes, mas o assunto começa no versículo 1 e termina no versículo 13. Então hoje eu vou na segunda parte, ou seja, o segundo ponto da minha mensagem. O segundo ponto da minha mensagem hoje está dividido em 4 pontos. Então, dentro desse segundo ponto eu tenho 4 pontos, a gente divide para que ajude os irmãos a lembrar da mensagem, a compreender a mensagem. Por isso que a gente faz essas divisões dentro do texto. E dentro desse texto estava dividido em 2 pontos principais, eu preguei o primeiro, e o assunto aqui agora é a promessa que Deus faz da redenção, e é uma redenção que ele promete àqueles que estavam cegos e surdos, Tanto é que eu intitulei a minha mensagem como Remindo o Cego e o Surdo, porque Deus chama a nação de Israel de um povo cego e um povo surdo. E a gente vai ver isso agora no versículo 8 aqui, porque ele vai repetir novamente isso. Ele fala, vocês têm olhos, mas estão cegos, vocês têm ouvido, mas estão surdos, porque na verdade a nação que tinha uma aliança com Deus não estava andando com Deus, não estava andando em obediência com Deus, e Deus queria andar com eles, porque Deus não volta atrás nas suas promessas e nem nas suas alianças. Deus não volta atrás, ele não é infiel, ele não faz um acordo com uma pessoa ou com um povo ou com alguém e depois volta atrás no acordo que ele fez. Ele mantém, mesmo quando as pessoas elas não cumprem a sua parte do acordo. E a nação de Israel não estava cumprindo a sua parte no acordo que Deus havia feito com eles, quando chamou aquela nação como uma nação escolhida, uma nação para representá-lo. Eles não estavam representando Deus, eles não estavam fazendo um bom trabalho, pelo contrário, eles estavam de uma certa maneira até levando as pessoas a crer em falsos deuses, porque eles mesmos estavam voltados à idolatria e buscando falsos deuses, e Deus está chamando a atenção. Por causa disso, Deus promete um castigo que viria através da Babilônia, onde eles ficariam 70 anos escravos nas mãos de reis babilônicos, mas Deus aqui, ele está também avisando eles que apesar de ele permitir isso acontecer, isso não significava que Deus havia desistido deles. Deus não havia desistido, como eu disse, ele não volta atrás nas suas promessas e nas suas alianças. Então agora o que ele está dizendo é que apesar deles caírem nas mãos do inimigo por um período de tempo, que seriam 70 anos, Deus os redimiria, Deus os libertaria, os resgataria. E é isso que nós estamos aprendendo, porque de uma certa maneira, essa mensagem aqui também aponta para o futuro. Isaías ele está proclamando sobre a nação de Israel, mas ele também é o que a gente considera o livro de Isaías como o quinto evangelho, porque ele também declara a vida de Jesus, ele declara a vinda do Messias que viria não só para remir o povo de Israel, mas todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo. Então aqui também nós aprendemos hoje, porque Jesus veio para remir os que estavam cegos. E nós estávamos cegos nos nossos pecados, a palavra de Deus diz. Então aqui hoje nós temos algo a aprender. Então eu vou ler do versículo 8 ao versículo 13 e nós vamos começar a minha mensagem que está aqui. Só antes de eu fazer a leitura, lembrando os irmãos, que na última mensagem, que foi a primeira parte dessa mensagem, nós vimos aqui que Deus dá 3 razões para que a gente confie nele e não tenha medo, para que a gente confie nele. E as razões foram que o povo dele, o povo de Deus, aquele com quem ele faz aliança, foi criado, remido e chamado por ele. Então não foi você que o escolheu, foi ele que te chamou, e porque ele fez essa aliança, você é dele. Você pode confiar nele porque você é dele. Segunda coisa que ele ensinou para a gente do versículo 1 ao 7 é que o povo de Deus é dele, e se é dele, é precioso para ele. Ou seja, agora em Cristo a sua vida tem valor. Deus te criou com valor, o pecado roubou este valor das nossas vidas, e a única coisa que um pecador presta neste momento é para ser lenha no fogo do inferno. Essa é a realidade.
de uma pessoa sem Jesus. Então Jesus vem para resgatar o nosso valor, o valor que Deus nos deu quando Ele nos criou, e Ele disse lá em Gênesis 1, versículo 31, quando Ele olhou para toda a criação e Ele disse, é tudo muito bom. Ou seja, havia valor naquilo que Deus criou, mas a queda trouxe maldição. Então Jesus vem resgatar esse valor. Você tem valor para Deus. E terceiro, nós aprendemos que nós podemos confiar em Deus, que o povo de Deus ele é preservado por Ele. Ou seja, quem preserva a sua vida não é você. A manutenção da sua vida, a manutenção da sua salvação não é feito pelos seus esforços, não é feito pelo que você faz, é feito pelo poder divino do Espírito Santo de Deus. Ele te mantém, Ele te guarda. O seu esforço, o seu trabalho é para mostrar o que Deus fez na sua vida, não para garantir você no céu. Quem te garante no céu é o próprio Senhor. Então Ele mostra isso para a gente. Então agora ele vai mostrar, depois de ter mostrado o porquê que nós podemos confiar nele, ele agora no versículo 8 ao versículo 13, ele vai mostrar para a gente algumas garantias que nós temos da nossa salvação. Ou seja, aquele que foi salvo, ele tem garantia. É por isso que o crente ele pode andar em paz, mesmo quando ele cai e ele peca. Ele pode ter paz, porque Jesus comprou a nossa paz com o seu sangue e pagou o preço dos nossos pecados, e ele nos dá a habilidade agora com o coração transformado e com a vida do Espírito Santo habitando nas nossas vidas, de nós percebermos os nossos pecados, pedirmos perdão a Deus e sermos perdoados. Porque quem mantém é Deus. Então agora ele vai dar essas garantias para a gente. Então é isso que nós vamos estar aprendendo. Então o versículo 8 diz assim, trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam, que dentre eles podem anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, diante da Tua palavra, nós oramos agora como igreja, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha cumprir o seu ministério, trazendo iluminação às nossas mentes para compreendermos, Senhor, Pai querido, a Tua palavra. Porque é o Senhor que nos convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, neste momento, Senhor, traga a convicção, Senhor, pelo Espírito Santo, não pelas palavras do pregador. O pregador é apenas um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, nesse dia. E, Senhor, eu também preciso de Ti, Deus Pai. Eu não posso mudar a vida dos meus irmãos, mas, Senhor, hoje eu ministro uma palavra que pode mudar. Senhor, hoje, Senhor, eu apresento um Deus que pode mudar as vidas. Por isso, hoje, Senhor, não eu, mas o Senhor venha transformar, consolar, edificar a Tua igreja, Deus Pai. Que o Senhor possa hoje fazer uma obra, Senhor, redentora neste lugar, Senhor, Pai querido. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, Senhor, a crermos no Teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Então, como eu disse para os irmãos, agora nessa segunda parte dessa mensagem que vai do versículo 1 ao versículo 13, nós vemos que ele dá algumas garantias da redenção. E a primeira que eu quero mostrar para os irmãos, estão no versículo 8 e no versículo 9. Então Deus agora vai fazer uma convocação das testemunhas. Você vê aí no versículo 8 que ele diz, trazei o povo cego. Ele faz uma convocação, ele está fazendo uma convocação. É como se Deus estivesse chamando as pessoas a um tribunal. Vai haver um julgamento. E quem está em julgamento neste momento é o próprio Deus. Ele está se colocando à prova. Por que isso estava acontecendo? Porque as nações da terra e até mesmo o seu povo estavam buscando deuses estranhos, deuses que não existem.
Então, aqui, neste momento, Deus fala assim, ok, então vamos montar aqui um tribunal, vamos colocar em julgamento a minha pessoa e vamos colocar em julgamento os seus deuses. Vamos julgar entre eu e os deuses que vocês acreditam para ver quem é de fato Deus. Quem é verdadeiro? Quem está falando a verdade? Quem conhece as coisas? Quem sabe tudo? Quem criou? Então é um julgamento que Deus está chamando para que o povo de Israel se alerte, né? Ou seja, não é que Deus precisava provar a si mesmo, não é isso. Deus não precisa se provar a ninguém. É que ele está usando esse recurso agora para mostrar para a nação de Israel que estava cega e surda, ou seja, não conseguia ver e nem ouvir o que Deus estava fazendo por eles, né? Ou seja, Deus queria mostrar, provar para eles que só há um Deus em que eles devem confiar, um único Deus que pode salvá-los, que pode redimi-los. E esse é o Deus verdadeiro, é o Jeová, o Yahweh, o Senhor dos Senhores. Então é o que está acontecendo aqui. Então ele convoca agora as testemunhas de Israel. O versículo 8 ele diz, trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Bom, então a gente vê aqui que Isaías ele convoca aqui, né, através das palavras de Deus, uma autoridade. Né? Na verdade, a gente não sabe quem é, porque ele só está falando assim, trazei. Né? Quem é que está fazendo essa convocação não está, né, identificado aqui. Ou seja, ele queria trazer à tona para os israelitas, né, que estavam espiritualmente cegos e surdos. Porque é interessante que ele fala aqui, né, eles estão cegos, mas eles têm olhos. Então, é óbvio que ele não estava falando de cegueira física nem de surdez física. Era algo espiritual que passava na vida daquela nação. Olhos eles tinham e eles podiam ver, ouvidos eles tinham e eles podiam ouvir, mas eles não estavam exercitando aquilo que Deus deu para eles. Né? Então é interessante que Deus agora lhes chama para lembrar eles. Né? Parece até uma ironia. Eu gosto que Deus, às vezes, ele é meio irônico nesse sentido, como ele age. Como é que a gente chama uma pessoa cega e uma pessoa surda para ser testemunha? Parou para pensar? Você já viu um cego e surdo testemunhando num tribunal? Alguém aqui já viu? Não. Né? Seria uma coisa muito rara um cego e um surdo, né, alguém que tivesse essas duas deficiências, se tornar a testemunha. Primeiro, porque ele não viu o crime, ele não pode ver, e ele não ouviu a respeito. Seria impossível. E Deus está chamando exatamente esse tipo de pessoa para o tribunal. É interessante a ironia de Deus. Por quê? Ele quer mostrar agora, através destas testemunhas que não veem e que não ouvem, a sua própria grandeza. Por quê? Porque, na verdade, Deus não precisa de ninguém para testemunhar da sua grandeza. Ele, em si próprio, pode mostrar quão grande ele é. Então, querido, Deus está chamando gente imperfeita. Deus não está chamando gente perfeita. A gente começa a perceber aqui que Deus não precisa dos perfeitos para mostrar a sua grandeza. E isso deve ser um consolo para mim e para você, porque você talvez não seja uma pessoa cega, uma pessoa surda, mas você também não é uma pessoa perfeita, só minha esposa que é. Né? Mas não tem mais ninguém perfeito aqui além da minha esposa. Não é assim, Rogério? Né? A única pessoa perfeita na sua vida é sua esposa, não é, Rogério? Olha lá, ai dele se falar que não. Não é assim, Mateus? Né? Claro que sim. Né? É assim, Fernando? Confirma? Só é ela que é perfeita na sua vida, né? Confirma, não confirma? Então, confirma, né? É isso aí, os homens estão bem preparados aqui. Né? Hoje tem festa. Mas nós sabemos que nós somos imperfeitos. E é interessante que Deus chama gente imperfeita para ser suas testemunhas. E isso é um encorajamento para mim e para você. Porque mesmo na sua imperfeição, mesmo que você caia em pecados, mesmo que você muitas vezes não agrade a Deus, ainda assim, se você depender de Deus, se você andar com Deus, Deus vai usar a sua vida para ser testemunha diante dos homens. Isso é incrível.
Você devia ter dado um glória a Deus imenso aqui neste momento. E daqui você pode, aqui, né? Aqui você não está proibido dar glória a Deus, aleluia, não, né? Pode dar. Porque se você entendeu o que eu falei, você entendeu que você recebeu um privilégio. Porque Deus podia Ele mesmo estar fazendo estas coisas, mas Ele pega alguém como eu e você, imperfeito, e Ele usa as nossas vidas para edificar o seu reino. Isso é lindo, isso é lindo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, versículo 10, Paulo ele fala sobre isso. Lá ele diz assim, e disse-me, isso é Deus falando com ele. Né? Aqui Paulo estava contando uma experiência que ele teve com Deus, em que ele foi arrebatado, né, no Espírito, né? A Deus leva ele no Espírito para mostrar algumas verdades espirituais, já que Deus o chamou como apóstolo e Deus estava usando a vida dele para escrever e deixar uma palavra registrada para mim e para você. Deus teve uma experiência tremenda, né, com Paulo. Paulo teve essa experiência, né, e depois que ele tem consciência dessa experiência que ele teve, né, Deus colocou na vida dele um desafio, uma aflição, um problema, que Paulo chama de espinho na carne. Ele fala que Deus colocou sobre a vida dele um mensageiro de Satanás. Você vê, não foi o diabo, foi Deus que colocou. E qual foi a razão de Deus ter feito isso com Paulo? Paulo ele fala aqui no princípio desse capítulo, né? Ele descreve falando que Deus fez isso para que ele não se orgulhasse de ter sido levado aos céus, para ver essas coisas espirituais. Para que quando ele voltasse, ele não fizesse como os homens hoje em dia têm feito, escrito livros e ganhado dinheiro, e feito filme, e ido para a televisão. E na verdade, eu acredito que a maioria das vezes ainda nem é verdade que eles de fato foram levados. Porque alguém que é levado, quando eu olho para a Bíblia, é alguém que recebe uma transformação e quando volta, Deus deixa bem claro que o que Deus deu para ele era para que ele pudesse edificar a fé dos outros e não se engrandecer. E aí, para que ele não se engrandecesse, Deus põe um espinho na carne dele, ele ora a Deus pedindo misericórdia, que Deus removesse, porque a coisa não estava fácil na vida dele, e Deus diz para ele assim, não vou tirar. E aqui agora eu vou ler com você no versículo 9 e 10, a resposta que Deus dá para ele, disse, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, você está sofrendo, Paulo? Estou. Está difícil? Está difícil. Desculpa, mas você vai continuar na dificuldade e no sofrimento, porque sabe o que você precisa, Paulo? A única coisa que você precisa, e olha, não é só Paulo não, nós também, queridos. O que nós precisamos é da graça, porque a graça nas nossas vidas é tudo, querido. A graça é a salvação das nossas almas, é a garantia da remissão dos nossos pecados. É o que Deus está falando. Ele está falando com o povo de Israel. Ele veio dar garantia da redenção. Olha, eu garanto que apesar de vocês caírem nas mãos dos babilônicos e passarem e sofrerem, morrerem nas mãos dessas pessoas terríveis, eu garanto a minha graça sobre a vida de vocês. Sou eu. Olha só, ainda em 2 Coríntios 12, 9, ele continua dizendo. Ele mostra que é na fraqueza, olha, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Entenda uma coisa, tem gente que lê isso e entende assim, então se Deus é gloriado nas minhas fraquezas, então eu vou continuar fazendo coisa errada e pecando. E não é isso que ele está dizendo aqui, querido. O que ele está dizendo é que, em meio ao seu sofrimento, das suas fraquezas, nos momentos em que ele se desencoraja, no momentos em que ele sente a dificuldade, no momento que ele pensa até que Deus o abandonou, ainda até nesses momentos de dificuldades, de fraqueza, ele vai lembrar que ele vai continuar firme, ele vai continuar vivendo, ele vai ser sustentado pelo poder de Deus. Foi o que eu falei para Dora nessa sexta-feira quando eu visitei. Eu falei, Dora, a gente tem orado pela sua cura, a gente tem orado pelo seu alívio, mas pode ser que Deus queira que você continue nessa situação. Então a minha oração por você hoje vai ser essa, que em meio às suas tribulações você seja sustentada pelo poder de Deus. Porque a gente não sabe quais são os caminhos, os desejos, qual é o propósito de Deus nas coisas que nós vivemos. O que nós sabemos é que Deus permite que a gente passe por dias assim.
A gente pergunta, não estou entendendo por quê, Senhor. Porque, na verdade, ninguém quer passar por isso. Paulo mesmo não queria passar por essas dificuldades. Ele orou 3 vezes pedindo. Né? Era bom que quando a gente estivesse já na 100ª vez, porque tem gente aqui que já orou mais 100 vezes. Né? Era bom que depois da 3ª Deus fizesse que nem Paulo fez. Né? Ele viesse e falasse claramente com a gente, falar, olha, minha graça te basta, para de orar. Enquanto ele disse para você não parar de orar, querido, continua orando, ora em 1000. Não tem problema, você não está em pecado em orar. Pelo contrário, a Bíblia diz para orar sem cessar. Então continue pedindo. Mas quando ele disser para você, a minha graça te basta, receba, aceite e se fortaleça no poder de Cristo. Olha só, né? Para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele não era um sadomasoquista. Ele não gostava de sofrer. Já houve no tempo, né? E até hoje há gente que muitas vezes chega ao evangelho e a pessoa quer sofrer. Ela acha que para poder ser mais crente, mais espiritual, ela precisa. O próprio Martinho Lutero, que é um dos pais da igreja, né? Vamos dizer assim, da igreja protestante, né? Ele mesmo se martirizava, né? Ele se chicoteava, ele se enclausurava, porque ele achava que fazendo estas coisas, que era o que ele aprendeu naquela época, né? Ele estaria mais próximo de Deus, ele estaria mais santo, mas ele começou a entrar em parafuso, ele começou até a ficar meio louco, né? A ponto de vez em quando, dentro dos monastérios que ele se fechava, né? Os outros colegas lá dentro tinham que ir lá, arrombar a porta, retirar ele, levar para o médico, né? Porque senão ele ia morrer, né? Porque ele achava que provocando sofrimento na sua vida, ele estaria mais próximo de Cristo, até que um dia ele resolveu estudar bem a palavra de Deus e ele descobriu que ele estava completamente errado, que não, né, que o certo é ele buscar a graça e andar com Cristo e conhecer a Cristo e pregar a palavra, e se o sofrimento vier por causa dessas coisas, aí sim esse sofrimento purifica, nos limpa e nos guarda para que o nosso coração não se soberbeça. E aí a gente tem que buscar a força. Mas eu não tenho que afligir a mim mesmo. Isso é masoquismo. Não é isso que ele está dizendo aqui. Não, ele está dizendo por amor de Cristo. E olha só, ele termina o versículo dizendo, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Por que que ele é forte? Porque quando ele já não pode, quem pode? Deus, é o Senhor. É assim. É assim. É assim. Quando os médicos já não podem, quem pode? O Senhor. Quando o advogado já não pode mais na sua casa, quem pode? É o Senhor. Quando você, como mãe e pai, já não pode mais, não sabe mais o que fazer com seu filho, quem pode? O Senhor. Querido, a melhor coisa que pode acontecer na vida de um crente que confia em Deus é a gente chegar nesse ponto, quando ninguém mais pode fazer mais nada. Porque aí a gente, não é que eu estou falando que é uma coisa boa, mas assim, é bom no sentido de que às vezes a gente confia mais nos homens e nos recursos que nós vemos e temos do que em Deus. Então a gente fica buscando tudo o que a gente pode. Olha, não tem nada errado de buscar o que a gente pode. O problema é que quando a gente busca essas coisas primeiro, a gente se esquece de buscar primeiro em Deus. Mas quando tudo já passou, quando já não há mais saída, e aí você se lembra, agora é só Deus, querido, você está pronto para receber um milagre. Porque é nessa hora que Deus pode mostrar o seu poder, a sua grandeza e a sua fortaleza. Alguém está vivendo alguma causa impossível, querido? Se lembre dessa mensagem hoje. Lembre-se de buscar o Senhor. Você já devia ter buscado Ele em primeiro lugar. Mas se você não fez, faça isso agora. Busque Deus, porque Ele pode. E receba o que Ele tem para você. Porque no seu poder Ele pode dizer sim e Ele pode dizer não. E ambos são bons, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É isso que nós temos que entender.
Então agora ele vem mostrando essas coisas maravilhosas para a gente. Né? Aqui o Senhor, né, o Deus de Israel, ele não se ilude contra a condição espiritual de Israel. Ele sabe que eles estão cegos, embora eles tenham os olhos, que eles estão surdos, embora eles tenham ouvido. Ou seja, em outras palavras, isso está escrito assim, porque em outras palavras a gente pode dizer assim, porque Deus está fazendo isso, porque Deus está fazendo aquilo. Isso não é culpa do Criador, porque Deus deu olhos e ouvidos, eles não veem e não ouvem porque não querem. Ou seja, Deus sempre nos deu o que nós precisamos. Deus sempre preparou tudo o que a gente precisa. Muitas vezes não recebemos porque não sabemos usar. Ou a gente anda pedindo mal, como a palavra de Deus diz. Porque pedimos para os nossos prazeres. E era exatamente o que estava acontecendo com Israel neste momento. Então, aqui, né, ele mostra que a humanidade é indesculpável, o que Romanos diz pra gente, né? A carta de Romanos mostra isso, né? Que todos são indesculpáveis diante de Deus. De vez em quando, né, quando a gente está estudando a palavra, eu tenho agora, né, dado aula, né, em Long Branch, né, estava disponível para todos, né, pelo Zoom, antes estávamos estudando aqui em Newark também. Quando a gente estuda, né, a gente começa a mostrar as coisas e muitas vezes os alunos perguntam, pastor, mas como é isso, pastor? Como é que faz? E aquele índiozinho que mora lá no meio da selva amazônica, ele nunca ouviu de Jesus, nunca ninguém foi lá, ele vai para o inferno, né? Aí eu falo, olha, né, se ele não crer em Jesus Cristo, vai. Aí eles falam, mas como é possível? Nunca ninguém foi, não é justo. É justo, porque a palavra de Deus diz, né, que a criação revela o Criador. Ou seja, quem tem olhos e ouvidos que possam ver e ouvir, podem reconhecer a existência do Deus Criador e recorrer ao seu Criador. Então, por isso, ninguém tem desculpa. O problema é que a gente escolhe não ver e não ouvir. O outro grande problema é que, por causa dos desejos do nosso coração, o homem pecou e quando o pecado entrou no mundo, ele cegou as nossas vistas. Então, nós não conseguimos ver. Essa é a grande realidade. E é por isso que nós precisamos da graça de Deus. Então essa é a nossa condição por causa do pecado. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 3, Paulo também escrevendo a esse jovem pastor, ele diz, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Essa é a condição da humanidade. Essa era a minha e a sua condição. Essa é a situação em que a humanidade está. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, Paulo também escreve para aquela igreja e diz, em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Todos aqueles que não creem em Jesus Cristo. Essa é a condição do mundo, da humanidade. É assim que nós estamos. Mas são esses que Jesus veio para resgatar. São esses que Deus promete redimir. Foi para isso que Jesus foi para a cruz, para pagar pelos nossos pecados. Se hoje é essa a sua condição, querido, você não diz assim, eu não mereço, Deus nunca vai olhar para mim, não, Deus já olhou por você. E é verdade, você não merece. E graças a Deus por isso, porque Deus não dá o que a gente merece, Deus dá aquilo que nós não merecemos, a sua misericórdia e a sua graça. Se hoje você crê, você vai sair salvo deste lugar. Olha só, agora no versículo 9, depois de ele ter convocado a nação de Israel, ele convoca todas as nações que não são israelitas, as nações gentias. Versículo 9 ele diz, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles podem anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e se ouça e se diga, verdade é. Olha só, aqui agora tem um contraste do versículo 8 com o versículo 9. No versículo 8, a palavra povo estava no singular, porque Deus estava falando com Israel apenas. No versículo 8, o povo está no singular. Ele estava falando com aquela nação que ele fez uma aliança. Eles estavam cegos e surdos, mas não são só eles que estão nessa condição. O resto do mundo também está numa condição de cegueira. Então agora ele usa no versículo 9 a palavra povos, no plural. Ele está convocando todas as outras nações, porque ele quer mostrar não só para Israel, mas para toda a humanidade, que só há
um Deus, um único que é verdadeiro. Então ele está dizendo, venha aqui agora no tribunal e prove que o Deus de vocês é verdadeiro, que esses deuses que vocês andam buscando é verdadeiro, que o Deus do dinheiro, o Deus da lua, o Deus do boi, o Deus do rato, o Deus do sexo, o Deus do fogo, o Deus do ar, o Deus da água, vem, traz todas as provas que vocês têm a respeito desses deuses, mostra o que eles sabem das coisas passadas e mostra o que eles sabem das coisas futuras, para provar que eles são verdadeiros. Você vê? Deus está desafiando a humanidade. Deus está desafiando a você e a mim hoje aqui. Se você tem um ídolo no seu coração, um Deus no seu coração, algo que tem governado a sua vida hoje, Deus está chamando para você colocar isso hoje diante desse tribunal e julgar se isso que você está vivendo, nisso que você está confiando e dependendo, se isso de fato é verdade. Será que é? Às vezes eu ouço alguns irmãos que me dão muita tristeza no coração. Dá muita tristeza. Eu oro muito por essas pessoas. Alguns irmãos que chegam no Brasil com objetivos, lógico, a gente tem que vir com objetivos quando a gente sai da nossa nação, da nossa família, dos nossos amigos, mas as pessoas começam a viver somente para o trabalho, somente para o dinheiro, somente para as coisas materiais que eles querem construir, para o futuro melhor que eles querem dar. Aí a gente ainda consola o coração dizendo assim, não, mas é que eu quero deixar um futuro melhor para o meu filho. Querido, não existe melhor futuro para o teu filho do que a palavra de Deus, porque o futuro do seu filho tem que estar nas mãos de Jesus, porque você pode dar boa educação, boa escola, deixar uma herança maravilhosa para ele, uma boa companhia para que ele tenha uma vida confortável e ele terminar no inferno, pela eternidade. Querido, por isso, querido, trabalhe, construa a sua casa, compre o seu carro, procure uma vida mais confortável, mas não substitua a Deus por estas coisas. A Bíblia não proíbe a prosperidade nas nossas vidas, não proíbe o dinheiro na nossa vida, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. E tem gente que deixa. Ontem eu recebi uma proposta, né? Eu chamo de proposta indecente. Meu patrão, né, a gente está fazendo um trabalho numa casa, eu estou renovando uma casa de um policial que é aqui de Newark, ele é policial da SWAT, daqui de Newark, né? O Paul, né, orem por ele, né, ele trabalha aqui na cidade, até ele falou, pastor, o dia que você quiser, você me liga, eu mando um caminhão da SWAT de resgate, vim aqui na porta da igreja para as crianças ir lá, entrar, ver. Aí eu falei, vou guardar essa, peguei o telefone dele, daqui um tempo eu vou fazer isso, vou chamar para o Paul, estou lá fazendo a cozinha dele, o banheiro dele, lá na sala da casa dele, renovando, e está quase acabando, e eles têm 3 crianças pequenas, 3 meninos, são uma benção, né? Os meninos brigam o dia inteiro, né? E tá aquela bagunça, poeira e tal. Então eles estão ficando na casa dos avós, e os avós já estão arrancando os cabelos, né? Já tem 2 semanas, então eles querem acabar, só que eu tenho um outro serviço que eu tenho que fazer, e meu patrão, eu preciso que você vá no outro serviço. Você pode trabalhar amanhã? Eu te pago dobrado. Aí eu falei assim, você já sabe a resposta. Ele falou, não, mas eu te pago dobrado. Eu falei, eu tenho certeza que isso funcionaria com uma pessoa que não conhece Deus, mas com uma pessoa que conhece Deus, isso não funciona. Você pode me pagar 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, amanhã eu tenho um compromisso com a minha igreja. Não estou fazendo isso para me gloriar, mas eu quero mostrar para os irmãos que nós, como crentes, nós temos que tomar decisões, querido. Para mim seria muito abençoador eu poder receber 2 dias em um dia. Me daria mais tempo com a minha família, até para fazer mais coisas pela igreja, se eu pudesse ganhar dobrado. Sem dúvida. Mas muitas vezes Deus vai provar o nosso coração e colocar a gente à prova para testar quais são as nossas prioridades. Porque eu tenho os dias e os momentos em que eu tenho que estar em comunhão, buscando a Deus, adorando a Ele, louvando Ele, junto com os meus irmãos. Porque às vezes a gente pode também falar assim, mas eu já faço isso, eu vou todo domingo na igreja, eu também adoro a Deus com a minha vida, né? Eu louvo a Deus na minha vida, na minha particularidade, mas Deus diz para que a gente congregue e faça isso em congregação. Então, se eu só estou fazendo uma parte, eu não estou fazendo o que Deus chamou eu para fazer. E entenda uma coisa, Deus só recebe aquilo que for da maneira dele e não da nossa. E às vezes a gente fica querendo dar jeitinho para as coisas de Deus. E é por isso que tem muita gente vivendo uma vida miserável, conhecendo a Deus. Porque anda negociando com Deus. E isso é pecado, querido.
E você acha que Deus vai abençoar estas coisas? Olha, e riqueza não significa bênção de Deus, porque tem muita gente rica que vai para o inferno. Aliás, ele mesmo diz isso. Quão difícil vai ser para um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico não recebe a graça? Não. Porque o rico confia nas riquezas. Ele tem um Deus. E Deus é zeloso. Ele não reparte a sua glória com ninguém. Ele é único e o primeiro. E ele não divide o lugar dele com ninguém. É isso que ele quer que essa nação entenda aqui agora. Então é isso, ele está convocando a idolatria, esses idólatras do mundo. Ele não estava fazendo uma convocação para a salvação, ele estava querendo mostrar a idolatria do mundo. Abre comigo lá no Salmo 115. Salmo 115, versículo 4 ao versículo 8. O rei Davi, quando ele escreve esse salmo, ele fala muito bem a respeito disso. Aqui, né, Deus, né, em Isaías está convocando, né, os idólatras para se defenderem, para defender os seus ídolos, né, para mostrar se eles têm de fato um fato real que o prove que aquilo que eles estão pensando que é bom para eles. E olha só o que Davi diz, no Salmo 115, versículo 4 a 8. Ele diz, os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Não som algum sai de sua garganta. A eles se tornem semelhantes aos que fazem, assim como todos os que nele confiam. Olha que interessante que ele falou aqui. A oração, eu gostei da oração de Davi, eu vou orar mais essa oração. Ele falou, olha, quem está buscando esse tipo de ídolo, devia ficar igual o ídolo. Tem olho e não vê. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa, não pega. Ou seja, se torna algo inútil. Ele está dizendo isso. Então, aqueles que se tornam estas pessoas, a esses deuses, aqueles que fazem esses deuses, que buscam estas coisas, que sejam como eles. Aí tem uma resposta, que muita gente muitas vezes alguém me pergunta, pastor, eu não entendo, como é que pode uma igreja dessas pessoas, esses falsos mestres, né, por exemplo, como, né, alguns que existem aqui nos Estados Unidos, né, a maior igreja dos Estados Unidos, Joel Osteen, né, que são falsos pregadores do evangelho, ficam ensinando, né, somente a prosperidade, a massagear a alma do homem, só palavra bonita, né, só encorajamento, né, não tem desafio, não tem que perdoar pecado, não tem que arrepender, né, não é só aqui não, querido, recentemente aqui, eu ouvi, infelizmente, né, eu dei aula lá nessa igreja, né, uma igreja aqui, e o pastor no púlpito, né, dizendo, a Bíblia não ensina esse negócio que nós temos que nos arrepender dos pecados. Brasileiro, aqui. Tem igreja aqui, em Salt River, Long Branch, tem igreja em vários lugares. Vi o vídeo. Porque essa é a mensagem que as pessoas querem ouvir, que elas podem vir para Jesus sem que elas tenham que se arrepender dos seus pecados, sem que elas tenham que ter transformação de vida. É a mensagem dos coaches. Né? É a mensagem, né, dessa turma. David não sei das quantas, Leonardo não sei das quantas, né? Não vou ficar fazendo propaganda deles aqui não. Mas tem muita gente dando ouvido a essas bobagens e a esses mentirosos que estão enganando os povos, fazendo com que você continue cego. Por que é isso? Porque, na verdade, as pessoas que estão buscando e esses lugares crescem e o número dessas pessoas multiplicam, porque, na verdade, é o que o Davi estava orando aqui. Se eles querem isso, que eles se tornem como isso. Se é o que você está buscando, é o que você vai se tornar, meu querido. É por isso que a Bíblia fala. A boca fala do que o quê? O coração está cheio. Você se torna o que você está buscando. É claro. Então ele está chamando a atenção dessa nação. Né? Quem poderia, né? Deus está desafiando aqui porque Deus estava anunciando, quem poderia prever que Ciro, né, um homem que ainda nem tinha nascido,
através, né, da nação babilônica, uma nação que ainda nem era uma nação, era uma vila. Ia um dia tomar Israel, e Ciro ia ser um instrumento nas mãos de Deus para libertar o povo de Israel. Alguém ia esperar? Não, alguém ia esperar que algum grande judeu se levantasse com fé, com autoridade, com a palavra de Deus, para mudar a vida da nação de Israel. Mas Deus levanta um ímpio, uma nação ímpia. A mesma nação que Deus usou para prender e escravizar, Ele usa para trazer de volta a liberdade. Porque quem é que tem poder para fazer isso? Tem algum outro Deus neste mundo que possa fazer isso? Conhecer o nome de alguém que ainda não nasceu e definir uma nação que ainda não existe e usar essa nação para libertar o seu povo por causa da aliança que Deus fez? Deus está querendo mostrar que nós podemos ter garantia da nossa salvação. Porque quando Deus faz uma aliança, quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre e Ele não volta atrás. Olha lá, aqui agora do versículo 10 ao versículo 13, no final da nossa passagem, agora nós temos aqui agora, né, um testemunho convincente, né, da certeza das promessas de Deus. Né? As promessas de Deus são a garantia da nossa redenção. Então olha só, no versículo 10, né, ele vai mostrar para a gente agora que conhecer a Deus é um privilégio. Né? Conhecer a Deus, alguém conhece a Deus aqui? Você recebeu um privilégio, querido, né? É um privilégio daquele que Ele escolheu. Isso é só para os escolhidos. Olha só, versículo 10, a primeira parte, ele diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Como que alguém vai conhecer, saber e crer? Somente se for escolhido por Ele. Não tem outra maneira de você conhecer a Deus. Aí você fala assim, não pastor, mas eu estou buscando. Você está buscando porque Deus está te levando a buscar. Porque Ele está te movendo em direção a Ele. Porque o homem é inimigo de Deus. O homem corre de Deus. O homem não busca a Deus, a palavra de Deus diz. Ela é bem clara nisso. Então é Deus que te busca, é Ele que coloca em você o Espírito dele, Ele te move em direção a Ele, Ele te escolheu para que você o conheça, para que você saiba, para que você o entenda. E olha só, ele ainda no finalzinho da frase ele diz, né, entendais que eu sou o mesmo. Por que ele diz eu sou o mesmo? Porque Deus não fica mudando de maneira de agir com o tempo. Aí você fala, não, pastor, agora no tempo do Novo Testamento é diferente, não tem nada diferente. O tempo do velho, do novo, antes do velho e depois do novo vai ser a mesma coisa, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele é o mesmo sempre. O método de salvação de Deus nunca foi pelas obras, sempre foi pela graça. Até a nação de Israel, ela não tinha essa aliança, eles não tinham que fazer algo para serem salvos, eles tinham que apenas crer em Deus. Ele disse isso. Por que Abraão recebeu a graça? Porque ele creu. Por que Noé recebeu a graça? Porque ele creu. É pela fé, sempre foi pela graça por meio da fé. É assim. Né? Como nós nos fizemos, né, de cegos, né, apesar de termos olhos, a única possibilidade da gente conhecer a Deus é através da sua graça, querido. Não tem outra maneira de você conhecer a Deus. Né? Conhecer a Deus é um dom da graça divina, é um privilégio. A gente vê aqui nesse versículo de quem Deus escolhe para fazer uma aliança. Se você hoje está aqui, crê no nome de Jesus, foi porque Deus te chamou a uma aliança. Ele fez uma aliança com você hoje pelo sangue de Jesus Cristo. A nação de Israel, ela podia testemunhar do que Deus cumpre e promete. E nós somos também hoje testemunhas da verdade de Deus. A vida de um crente é a prova do poder sobrenatural de Deus. Deus mudou a sua vida, senão você não estaria falando de Deus, você estaria falando contra Deus. Lá em João 15, 16, Jesus mesmo diz isso de uma maneira muito clara. Tem muita gente hoje que não conhece a Bíblia, querido. E aí fica ouvindo pastores, né? E a gente acha que porque foi o pastor que falou, o que ele falou é verdade. Querido, tudo que eu falo, eu sempre digo à igreja, confira. Confira na Bíblia.
Confira na Bíblia. Mas olha, eu vou mostrar que o pastor dos pastores, o Senhor Jesus, ele mesmo disse isso. João 15,16. Né? Se você gosta de anotar sua Bíblia, eu pintava esse versículo de um arco-íris. Né? Eu botava vermelho, amarelo, azul. Né? O arco-íris é de Deus, não é dos gays, não. Já falei isso aqui. Né? Vocês viram meu videozinho aí que o Mateus fez? Ficou legal. Né? O arco-íris é do Senhor. Né? É a borda da aliança. Está aqui, querido, a prova da aliança. Quem garante a aliança é Jesus. Olha só o que ele diz aqui. Não me escolhestes vós a mim. Ah, pastor, naquele dia eu recebi Jesus. Você só recebeu Jesus porque ele te recebeu antes, querido. Olha só, ele diz, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e os nomeei, ou seja, eu chamei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides, ao Pai ele vos conceda. Ou seja, ele te chamou, ele te salvou e ele te mantém em salvação para que a sua vida frutifique e fique firme até o fim. Não é através das suas obras, é através da obra que ele faz. Ele está dizendo, o seu fruto só vai permanecer se eu te chamei. Se eu estabeleci o meu poder sobre a sua vida. Não é no poder da sua mão. Agora, nós temos uma responsabilidade como cristão, sim, de viver a nossa fé. Paulo ele diz isso, para que a gente trabalhe a nossa salvação, para que a gente mostre a nossa fé através das obras. Mas eu não mantenho a minha fé pelas obras. Mas eu mostro, eu sou testemunha de Deus, que era o que Deus estava chamando aqui a nação de Israel a ser, a testemunha de Deus pelas obras que Deus faz. As obras revelam a Deus, as obras não salvam, mas as obras revelam o Salvador. É isso que ele está mostrando. Olha só, no versículo, a continuação do versículo 10, ele diz, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Versículo 11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não tem nenhum outro, ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum pastor. Não é você, não é a sua decisão, o seu livre-arbítrio, não é nada. Não, a única maneira de você ser salvo é através de Jesus, é através de Deus. Ah, mas eu é que escolho. Você foi escolhido, querido. Se hoje você escolheu, foi primeiro porque Ele te chamou. Foi isso, né? Primeiro eu te amei. E Deus prova o seu amor. Romanos diz pra gente que Deus prova no seu amor em que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Isso é prova do grande amor de Deus. Que se dependesse da gente, a gente já tinha passagem garantida para o inferno, querido. Acabou, era assim. Ou seja, Deus, ele é real, Ele pode explicar o passado, Ele pode interpretar o futuro, é assim, Ele conhece, Ele pode manifestar o poder da libertação do seu povo, é o que Ele está querendo mostrar a essa nação, Ele pode prever a salvação, e Ele podia realmente salvar. É importante isso. Aqui Deus está mostrando a exclusividade da salvação. Só Ele prova isso. Nenhum outro Deus pode fazer isso. Nada, nem ninguém pode salvar. Não há outro caminho, não há dois caminhos. Há apenas um único caminho. Presta atenção no que eu vou dizer para você, irmão. O Senhor não é apenas aquele que salva, Ele é a salvação, o nosso Salvador e a nossa salvação. João 14,6 diz, Jesus mais uma vez diz, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. E ninguém é quem? Ninguém. Muito bem, ninguém vem ao Pai senão por mim. Já ouviu falar que as pessoas dizem no mundo? Todos os caminhos levam para Deus? As pessoas não dizem isso? Todos os caminhos levam para Deus? Você acredita que é verdade ou é falso isso? Você acredita que é falso? Então agora eu vou corrigir a prova de vocês. Está errado. É verdade. Todos os caminhos vão levar a Deus. A palavra de Deus diz que um dia todo joelho se dobrará diante dele. Mas tem um único caminho que leva ao Pai.
Porque Deus só é pai daquele que crê. Mas os outros caminhos vão levar as pessoas diante de Deus, para o dia do juízo final, para o dia do grande julgamento. Um dia todo joelho vai se dobrar diante dele e declarar que ele é Senhor. Mas nem todos que se declararem diante de Deus por esses caminhos vão entrar no reino dos céus, porque no reino dos céus só entram os que são filhos, porque só há um caminho que leva ao Pai. Os outros caminhos vão levar a Deus, mas só há um caminho que leva ao Pai, e ele é Jesus Cristo. Não tem. Não queira chegar diante de Deus por outros caminhos, porque os outros caminhos vão te levar à perdição. Que você só vai poder encontrar o Deus juiz. Mas o caminho de Jesus é um caminho que não leva ao juízo. É um caminho que leva à recompensa. É um caminho que te leva à glória, à salvação, à morada eterna. Esse é o caminho que você deve apontar às pessoas. Esse é o caminho, não há outro. Olha só o versículo 12. Aqui Deus ele dá mais uma prova e garantia de que ele que salva, que ele mostra que ele conhece absolutamente o futuro. Ele diz, eu anunciei e eu salvei. Olha, ele já está falando no passado, apesar de nem tinha acontecido ainda. Mas ele está, eu anunciei, eu salvei e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, não há outro. O Senhor, ele é ilimitado, ele é infalível, não tem outro como ele. Ele não vai libertar, ele já libertou. Eles nem ainda haviam sido presos, mas eles já estavam livres, porque o que Deus decretou já é uma realidade no mundo espiritual. Hoje você fala assim, será que eu vou para o céu? Se você creu em Cristo Jesus, você pode confiar e andar com a cabeça erguida e cheio de gratidão no seu coração, porque apesar de você ainda não ter chegado lá, você vai chegar, porque ele diz que quem crer nele será salvo. Você já está salvo se você creu no nome do Senhor Jesus. É assim, é garantia. Isso é garantia. A nação de Israel, querido, ela é a prova de que Deus é verdadeiro. Né? É como Jesus ele disse aos seus discípulos, né, em Atos capítulo 1, ele falou, vocês serão as minhas testemunhas. Por que nós somos testemunhas? Porque nós somos a prova viva, né, diante das pessoas de que Deus promete o que ele cumpre. Ele cumpre o que ele promete. Ele havia abrido o Mar Vermelho. Ele retirou Israel do Egito. Ele sustentou eles durante 40 anos no deserto onde não havia nada, nem água, nem comida. Ele levou aquele povo a entrar na terra prometida, que era uma terra cheia de inimigos. Eles eram testemunhas vivas do poder de Deus. Deus, ele mostra o seu testemunho, ele é infalível. Somente o Yahweh, o Jeová, o Senhor dos Senhores, é verdadeiro. Não há outro Deus, não há outro. Ele é único, não ele é. Não existe outro que ele é. É esse que nós temos que buscar, porque ele é único. E olha só, para encerrar no versículo 13, ele diz, ainda antes que houvesse dia, e eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Aqui Deus está mostrando para a gente a sua soberania, demonstrada na certeza dos decretos eternos que ele faz. O que ele decretou é eterno, não muda, não passa. Antes não havia ninguém, mas ele já existia. Depois não vai haver ninguém, mas ele estará lá. Quem é? Quem é o Deus único e verdadeiro? O tribunal está chegando ao fim. Alguém conseguiu provar a respeito dos outros deuses, alguma dessas coisas? Alguém conseguiu provar que esses deuses criados pelos homens existiam antes? Ou eles podem conhecer o futuro mais adiante? Alguém pode provar? Ninguém. A prova está aqui, é evidente, só há um único Deus verdadeiro, o Jeová, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É esse que é o verdadeiro, né? Então Deus ele usa os povos, querido, e as pessoas para serem as suas testemunhas. Mas ele não precisa de nenhum de nós para que isso aconteça. Por isso mesmo que Deus convocou as nações, Deus convocou Israel, mas ninguém pôde testemunhar dele mesmo. No fim, quem acabou dando testemunho dele mesmo? O próprio Deus. Ele usa a gente para ser testemunha dele. Ele chamou Israel para ser testemunha, mas porque eles não cumpriram o chamado deles, Deus os cegou.
E hoje Ele levantou a igreja. Hoje é um privilégio para nós podermos ser testemunhas de Deus. Mas ai de nós se nós não formos essas testemunhas. Nós temos uma grande responsabilidade, um grande privilégio de sermos testemunhas vivas do poder de Deus diante deste mundo. De mostrar a glória de Deus diante dessas pessoas que não conhecem a Deus. Você deve ser uma testemunha, querido, porque Deus é soberano, Ele não precisa de você, Ele pode fazer isso sem você, mas Ele escolheu fazer isso com você, por isso que você é chamado de escolhido. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz, não é vós sois nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, para que manifeste a glória de Deus. Nós fomos chamados com propósito, querido, é agora. Né? Então agora Deus está chamando todo aquele que nele crê para ser sua testemunha. O meu desafio para você nessa manhã é, quem vai ser você diante dessa realidade? Que atitude você vai tomar? Deus fez uma aliança com você, como a Deus havia feito uma aliança com Israel. Você vai agir como Israel? Ou você vai aprender com o erro de Israel e viver uma vida nova em Jesus Cristo? Creia, querido. Creia em Jesus. Se arrependa dos seus pecados. E se você não tem cumprido o seu chamado, não tem sido testemunha de Deus sobre a face da terra, mude de comportamento neste momento. Mude de atitude, porque Deus levou o Filho dele na cruz do Calvário. E lá ele morreu para pagar um alto preço pelos seus pecados, para que você tivesse a vida nova. Mas agora essa vida, Ele quer que você compartilhe com quem ainda não tem vida. Então Ele também te chama a ir e pregar o Evangelho e fazer discípulos em todas as nações, povos e línguas. Pregue o Evangelho, seja testemunha. Ande com Deus.